Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou deixar esse pequeno vídeo aqui como suporte para a aula de geografia de hoje, tá bom? Onde iremos tratar aí a temática globalização, que retrata lá o capítulo 2 do livro didático, certo? Que vai da página 36 até a página 56. Então, tema da aula de hoje, capítulo 2, a globalização. Pessoal, quando a gente fala de globalização, muita gente ainda não entende, às vezes, o conceito de globalização. Então, o que seria globalização? É um processo de integração mundial, é uma intensificação dos processos nas últimas décadas, principalmente na esfera econômica, tendo como base a liberalização das economias dos países. Então, é algo que está integrado, né? Algo que acontece atualmente em um lugar através das tecnologias, que nós vamos falar delas mais na frente, na terceira revolução industrial. Você consegue acompanhar em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, um produto você pode utilizar aqui no Brasil, sendo que foi feito em outro país. E aí são vários exemplos aí que a gente pode falar de globalização. Então é algo integrado, tá bom? Tanto a integração econômica, cultural, a integração de idiomas, da música. Então tudo isso integrado, chamado aí processo de globalização. Ainda com relação a esse conteúdo, pessoal, sobre a globalização, nós temos que destacar algumas características importantes. Por exemplo, a queda das barreiras alfandegárias. O que seria isso, né? As empresas hoje, elas podem exportar, vender seus produtos para diversas partes do mundo, algo que até então, antes desse processo de globalização, dessa intensificação do processo de globalização, não era permitido. Então hoje existe aí um mercado global, é um mercado global onde os produtos eles estão aí vindo de toda parte do planeta. A tendência à homogeneização cultural, né? Por exemplo, a música, o cinema, vestuário, a alimentação, etc. Né? Por exemplo, aí, as marcas famosas, aí, por exemplo, Adidas, né? A Nike, são exemplos aí de produtos de outros países que muita gente utiliza, por exemplo, aqui no Brasil, processo de globalização. Vale destacar também a desnacionalização da economia. O que seria isso, né? As multinacionais, elas expandiram, né? Deixaram suas sedes em países principalmente desenvolvidos e foram buscar mercado consumidor em países subdesenvolvidos. Então isso aí também trouxe aí a chamada desnacionalização, principalmente aí no setor econômico, onde as multinacionais ou transnacionais, elas hoje existem aí na maioria dos países do mundo, né? E sede, por exemplo, vou dar um exemplo aqui no Brasil, a Nike, né? É uma marca internacional de origem dos Estados Unidos, porém ela tem sua marca aqui no Brasil muito comercializada, tá bom? Além disso, pessoal, baixo custo e maior velocidade no fluxo das informações e mercadorias, né? Hoje a informação ela percorre o mundo todo em questão de segundos, né? Através aí das novas tecnologias. Hoje o mundo cabe na palma da sua mão, através de um smartphone, né? De um celular ligado aí à internet, você consegue acessar todas as partes do planeta Terra. Isso aí é globalização. Hoje o mundo cabe na palma da sua mão. O ponto de partida da globalização, ela teve início lá nas grandes navegações. Então a globalização não é um processo recente, ela é bastante antiga, né? O que houve atualmente foi só uma intensificação desse processo, mas ela iniciou lá nas grandes navegações, tá bom? Principalmente aí na exploração aí pelos europeus, a África e na Ásia, tá certo? Então as grandes navegações teve início aí esse processo de globalização. Também outro fator que influenciou foi as duas e agora a terceira revolução industrial. Tá bom? A primeira revolução industrial, como vocês sabem, ocorrida aí na Inglaterra, onde surgiu lá o carvão mineral, a primeira fonte de energia, né? E aí a partir daí surgiu a máquina a vapor, surgida lá na Inglaterra. Isso aí começou a intensificar esse processo de globalização,
né, através dessa máquina, as mercadorias já poderiam ser transportadas com mais facilidade. E aí vem a segunda revolução industrial, ocorrida aí principalmente aí nos Estados Unidos, né, no Japão, França, esses países europeus, que onde surgiu aí as fontes de energias que a gente conhece até hoje, como o petróleo, a eletricidade, as indústrias também surgiram a esse meio da segunda revolução industrial, e aí a globalização ela teve uma grande intensificação, um grande impulso após esses dois primeiros processos. A partir disso, né, surgiu aí a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial é a que nós chamamos de revolução tecnológica, que é a que nós estamos atualmente, né, e que surgiu aí a internet, por exemplo, surgiu o smartphone, surgiu aí o computador, surgiu aí essas novas tecnologias que faz com que a informação ela circule com uma velocidade enorme, intensificando ainda mais o processo de globalização. Então, teve aí essas três fases, né, que impulsionaram aí a globalização. A primeira, Revolução Industrial, a segunda, Revolução Industrial, e a atual terceira Revolução Industrial, surgimento aí desses aparatos tecnológicos, tá bom? Mas só que a globalização, a gente tem que destacar também que é um processo que muitas vezes não chega a todo mundo. Apesar do nome globalização ser um conceito que na teoria engloba a todos, a gente sabe que muita gente ainda não tem, por exemplo, acesso à internet. Muita gente ainda não tem um computador, não tem um smartphone. Então essa questão de globalização, né, fica mais na teoria, né? Porque na prática a gente sabe que muitas pessoas ainda não têm acesso a esses aparatos tecnológicos. Porém, ela trouxe um grande avanço nas questões aí de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento de informações nesse quesito, tá bom? A globalização também, pessoal, ela tem um termo muito conhecido chamado aldeia global, tá bom? Então vou ler para vocês aqui o que seria essa aldeia global. O conceito de aldeia global encaixa-se neste contexto, pois está relacionado com a criação de uma rede de conexão, que deixam as distâncias cada vez mais curtas, facilitando as relações culturais e econômicas de forma rápida e eficiente. Os computadores e a internet, grande impulso para o processo de globalização. Então essa aldeia global se refere principalmente aí às novas tecnologias ocorridas aí na terceira revolução industrial, por exemplo, a internet. A internet foi uma revolução extraordinária, né, que faz com que a gente tenha essas informações em tempo real, tá bom? Então, impulsionou muito aí a questão da globalização. Agora, a globalização, né, tem várias outras características, eu vou citar algumas para vocês aqui. Por exemplo, mundialização da economia. Hoje os países, eles dependem uns dos outros, muitos fazem o que? Blocos econômicos, né? Então os países hoje eles entram nessas questões de blocos econômicos para poder um estar ajudando ao outro. Então tem essa questão de dependência econômica dos países. Fragmentação das atividades produtivas nos diferentes territórios e continentes. Então as multinacionais elas expandiram aí para o mundo todo, tá bom? A desconcentração do aparelho estatal, a expansão de um direito paralelo ao Estado, a intensificação do Estado, a desterritorialização e a regionalização do espaço de produção. Então se refere aí a essas multinacionais que estão aí ao nosso redor em todo o planeta, tá bom? Ainda sobre a globalização, pessoal, nós temos que destacar o seguinte, né? A globalização ela trouxe muitos fatores positivos para todos nós, né? Mas por outro lado também trouxe alguns problemas, né? Por exemplo, o desemprego, ela propicia também isso. Muita gente atualmente está desempregada, né? Sem seu serviço, ou seja, muitas vezes passando necessidade, um processo que a globalização tem diretamente ou indiretamente a ver, né? Então, se por um lado ela trouxe conforto, trouxe informação com uma velocidade imensa, ela trouxe aí diversos outros quesitos, por outro lado também
trouxe alguns fatores negativos que é importante também a gente destacar para vocês, tá bom? Então, pessoal, só para, né, não ficar muito extenso o vídeo sobre a globalização, esse alguns conceitos, algumas questões que eu queria falar para vocês, tá bom? Eu aconselho vocês também a dar uma lida no livro didático, esses dois conteúdos aí que nós estamos abordando atualmente, tá bom? E além disso também realizar a atividade do livro didático, a resolução de questões, tá certo? Abraço a todos aí, qualquer coisa nós estamos à disposição.